Oi, gente, tudo bom? Quem aí gostaria de morar num subúrbio tranquilo, onde todo mundo se conhece, onde você pode simplesmente curtir o seu dia e aproveitar o seu final de semana, sem que nada pior do que um joelho ralado aconteça? Pois é. Era o que essas pessoas também queriam. Em Justiceiros, a gente vai acompanhar mais um pouco da história de desespero. A gente vai ter uma outra interpretação dessa história. Os acontecimentos vão sair da cidade de desespero e vão para essa rua que é a Poplar Street, que é uma rua bem pacata. Todo mundo se conhece mesmo. Mas a gente vai ter ali os mesmos personagens de desespero, mas em condições diferentes. Então, o policial que era o vilão de desespero, ele já não é o vilão em Justiceiros, né? O Dave, que era o menino, na verdade, em Justiceiros ele vai estar adulto. E assim, a gente vai ter algumas alterações dos personagens, mas eles estão quase em sua totalidade presentes nesse livro, tá? Mudam o que eles eram, não muda muito a personalidade deles, mas muda o que eles eram, né, e o que eles passam a ser. A gente vai estar ali curtindo um dia normal, um feriado que parece, ou um final de semana. Todos eles estão curtindo um calor, tá super quente, e tá vindo uma chuva por aí, até que algo muito estranho começa a acontecer, né? A gente vai ter a Ellie e o Ralph Carver indo buscar algumas coisas na venda. Ali eles encontram com a Cynthia e a gente vai percebendo ali que todos os personagens de desespero estão presentes. E quando eles estão saindo dessa venda, eles percebem que tá tendo uns barulhos muito estranhos ali, que parecem trovões, só que na verdade quando a gente pega e vê a visão deles do que está acontecendo, são tiros que estão sendo que estão partindo, estão saindo de uma van que imita a van de um desenho muito famoso, não sei se é um desenho que realmente existe, que são os Motocops, e simplesmente abriu fogo contra a Poplar Street. A gente vai acompanhar o desespero dessas pessoas, não só para se proteger do que está acontecendo, mas também para proteger as famílias, para proteger as pessoas que estão ali, para tentar se manter viva a todo custo. Quando eles menos esperam, a van, que era uma, se transforma em 4 e eles vão presenciar uma grande chacina dentro dessa rua. E só nessa rua, não tem aparentemente um motivo para aquilo acontecer. Enquanto tudo isso está acontecendo, as pessoas estão desesperadas, as pessoas estão morrendo, é sangue para todo lado, é tiro para todo lado, é a chuva que está chegando, é um caos. Um caos. A gente vai acompanhar a história da Audrey e do Seth. Seth é um garoto que tem autismo e perdeu os pais num acidente e foi morar com a sua tia e com o seu tio. O seu tio, o Herb, ele cometeu suicídio um pouco antes de começar a nossa história. Não fica muito claro por que ele cometeu esse suicídio quando a gente descobre como ele morreu. Mas a gente vai acompanhar a Audrey contando as coisas que começaram a acontecer assim que eles adotaram o Seth. E ela vai anotar tudo isso num diário que é como se ela estivesse escrevendo para a melhor amiga dela. Aos poucos, a gente vai percebendo que o Seth, ele não é uma criança normal e que não é ele que está ali presente 24 horas por dia. Ele e os pais resolveram que seria uma ótima ideia passar por desespero e fazer um tour pela mina de desespero. O Seth, ele meio que sente um chamado e ele consegue convencer os seus pais a ir para aquele lugar. Lógico que a gente sabe que o que saiu da mina junto com o Seth é Tak. E Tak é um demônio. Ele precisa de sangue, ele precisa de destruição, ele precisa de morte. E ele vai fazer isso.
e ele vai usar o Seth para isso. Gente, é muito dolorido ler as descrições da Audrey a respeito do que acontece com o Seth, do que acontece com ela e do que aconteceu com o Herb, porque a gente sabe que o Seth é uma criança que já tem a sua debilidade, ninguém sabe muito bem, né, o que o autismo afeta no cérebro, mas ele foi, de certa forma, dominado por Tak, e a gente vê ele lutando para proteger a tia, a gente vê ele lutando para que Tak não vença. Mas olha, a destruição que Tak promove nesta rua do subúrbio dos Estados Unidos é simplesmente surreal. Eu não lembrava o quanto esse livro é chocante, porque é muito sangue e é muita morte. Mas isso tem uma explicação, porque ele foi escrito sob o pseudônimo de Richard Bachman, e toda vez que você pega um livro do King que foi escrito pelo Bachman, a gente vai ter muito mais crueldade, muito mais sangue, muito mais destruição, muito mais tragédia do que a gente tem normalmente com os livros dele. Quem fala que Richard Bachman e Stephen King escrevem da mesma forma está muito enganado. Eles podem até escrever a mesma história, ter o mesmo início, o mesmo desenvolvimento, mas a gente vai ter traços de crueldade que o King não tem. O King, ele gosta de explorar a duologia do bem e do mal, tudo aquilo. Já o Bachman, ele é simplesmente cruel. Ele vai trazer para você morte e destruição sempre. E isso é muito legal porque a gente sabe que os dois são a mesma pessoa. Então, fica muito mais interessante acompanhar. E eu recomendo muito que faça a leitura desse livro somente depois que você leia Desespero, porque aqui, se você pegar esse livro para ler antes de Desespero, você vai pegar um spoiler gigantesco do que acontece em Desespero, e isso vai estragar completamente a sua experiência. Então, leia esse depois de Desespero, certo? Então é isso, eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo e tchau!